E hoje nós vamos falar de uma das histórias, de um dos personagens, num momento da história dele, porque ele teve muitos momentos, mais marcante, uma das histórias mais conhecidas. É a história do pequeno valente chamado Davi. E o aspecto que a gente quer explorar um pouquinho, entre outras coisas, é sobre a coragem de Davi. E existem muitos fatos na vida de Davi que a gente pode tirar como lição. Mas vamos elencar alguma delas. O que nós podemos aprender com a história do pequeno Davi, ali, principalmente nesse aspecto dele enfrentar o gigante Golias? E esta história, esta linguagem de gigante e Davi é usada até mesmo para ilustrar outras situações na vida, né? Às vezes tem uma concorrência de uma empresa muito grande, multinacional, um Bill Gates da vida, né? Com uma empresa pequenininha, as pessoas usam essa ideia, né? Ah, vai ser uma luta de um gigante contra do Golias contra o Davi, né? Usando esse parâmetro de distância. Mas na vida cristã, certamente a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida cristã. O que a gente pode aprender? Algo que me chamou a atenção quando a gente vai no livro de 1 Samuel, ali, contando o chamado de Davi, e depois, um pouquinho mais para frente, quando ele entrou no embate ali com o gigante Golias, quem era Davi aos olhos de alguns personagens. Aos olhos do pai dele, Jessé, Davi era o caçula. Eu sou caçula. Você é caçula? Eu devo estar falando para alguém que, como eu, é o filho mais novo. E esse negócio de filho caçula tem muita história, né? As pessoas diziam e dizem por aí que o filho caçula é mimado. Eu não concordo, eu nunca fui mimado. Mas o caçula sempre diz isso, que ele não é mimado. Mas tem uma coisa especial com o filho caçula, sim. E Davi, para Jessé, era o caçula, o menino que cuidava das ovelhas. Para Samuel, a última opção. O profeta Samuel foi escolher alguém para ficar no lugar de Saul. Ele, na sua sabedoria, achou que fosse Eliabe, um dos filhos de Jessé, porque ele era bonito, vistoso, e Saul também era bonito, e ele usou essa relação. Se o rei atual é bonito, alto, formoso, o que vai substituí-lo também tem que ter essas características físicas, de beleza, de inteligência. E o texto diz assim: Samuel viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este é aquele que o Senhor escolheu. Mas não era aquele. E aí tem aquele texto que eu gosto muito, né? Que Deus falou para Samuel no ouvido dele. Deus não vê como vê o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Não é este Samuel. E quando Samuel viu todos os filhos de Jessé, ele tinha 7, e ali, quem sabe no 6º, ele virou e perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho, não? Porque Deus está falando que não é nenhum desse. E Jessé nem pensava em chamar o caçula, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, para ser ungido pelo profeta. E aí o Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Então, para Samuel, Davi era a última opção. Você já foi a última opção para algumas pessoas? Você foi o último a ser escolhido para entrar no time de futebol? Sempre era esquecido? Às vezes, na nossa vida também, para algumas situações, nós somos a última opção. Mas veja, ainda tem o olhar de outras pessoas. Para o rei Saul, quando o Davi se apresentou para lutar com Golias, o Saul olhou para Davi, e o texto bíblico diz que para Saul o Davi era só um rapazinho, um garoto. E quantas vezes a gente tem alguns preconceitos com adolescente, com jovem na igreja, a gente que é mais idoso, né? Às vezes tem um olhar meio, eles não querem nada, o jovem não quer nada, o adolescente não quer nada, eles são todos largados. E talvez o Saul olhasse para aquele menino: mas esse daí não tem juízo, né? Como é que vai lutar com o Golias? É só coisa de adolescente, de jovem. Talvez passou isso pela cabeça dele. Mas veja, para Golias, quem era Davi aos olhos de Golias?
um garoto ruivo, diz ali em 1 Samuel 17:42, na revista e atualizada, nessa tradução. O Davi para Golias era só um garoto ruivo. Não era um oponente, nem era aquele que haveria de derrotá-lo. Na cabeça de Golias, era apenas um garoto ruivo, sabe? Para um dos empregados de Saul, em 1 Samuel 16, 18, olha só que coisa interessante, né? O profeta não deu bola, o pai não deu bola, o rei Saul não deu muita bola para Davi. O Golias é apenas um garoto ruivo. Mas um empregado, isso me faz lembrar aquela menina que estava na casa de Naamã, que ninguém dava bola para aquela garota que foi cativa, e ela disse para o Naamã qual seria a solução para a vida dele de cura. Ela sabia. E agora, esse empregado, novamente aqui um empregado, né, um serviçal, às vezes a gente não dá muita bola. Olha a descrição dele para Davi. Davi era um bom músico, Davi era valente, Davi era um soldado, Davi falava bem, tinha boa aparência e o Senhor Deus estava com ele. Um empregado viu tudo isso em Davi. O rei não viu, o pai dele não viu. Às vezes, a gente tem olhares preconceituosos e a gente não consegue enxergar nas pessoas o melhor que elas têm. Esse empregado, acho que até inspirado por Deus, olha quanta coisa ele viu em Davi. Músico, valente, bom soldado, falava bem, boa aparência. Para Samuel, quem tinha boa aparência era o irmão mais velho de Davi, não Davi. Era apenas um garoto ruivo. 1 Samuel 16, verso 7. Mas o Senhor disse, este é o verso que eu citei agora há pouco, não se impressionam com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque eu não julgo como as pessoas julgam. As pessoas olham para a aparência, mas eu, o Senhor, eu vejo o motivo, eu vejo o coração, eu leio a mente das pessoas, eu sei as intenções que elas têm. E sabe, irmãos, a aparência engana, não é assim como diz o ditado? Às vezes a pessoa está com a Bíblia, indo para a igreja, mas com um motivo totalmente errado, equivocado, e Deus sabe o motivo pelo qual a pessoa está indo à igreja, está dando uma oferta, devolvendo um dízimo. Deus vê um motivo. A ação pode ser correta e o motivo está errado. Deus quer que você faça a coisa certa, Ele quer ação, porque a fé sem obras é morta, mas essa tem que ser motivada também pelo motivo correto. Não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Lembre-se disso. Deus está olhando o seu coração. Para o Senhor, quem era Davi aos olhos do Senhor? Eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o rei. Unja-o. E Deus falou que todos aqueles 6, Deus falava no ouvido de Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Quando chegou Davi, falou, é esse aí. Foi esse aí que eu escolhi. Um dos filhos de Jessé para ser o rei, para ser o governante no lugar de Saul. Para o Senhor, eu e você também somos um príncipe. Nós estamos esperando o reino eterno. No domingo nós estudamos um pouquinho o texto sobre o Espírito Santo e eu li um verso para vocês que fala que nós somos embaixadores aqui na terra, mas quando a gente for para o céu, nós seremos príncipes. Olha que diz aqui Pedro e o João no livro do Apocalipse. O apóstolo Pedro no livro com o nome dele e o apóstolo João no livro chamado Apocalipse está escrito o seguinte: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Quem recebe a coroa? O príncipe. Aí em Apocalipse, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós seremos príncipes. Olha, aos olhos de Deus, Davi era o rei. Aos olhos de Deus, eu e você somos príncipes do seu reino. A comunhão precede a unção. É uma lição que a gente pode aprender na vida de Davi. Davi era pequeno, Davi era foi escolhido por Deus porque ele tinha contato com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Por ter comunhão com Deus, ele foi ungido. A unção na Bíblia é separado,
separado para um ministério, separado para uma causa espiritual. E ele primeiro teve comunhão, depois veio a unção e depois veio a coroação. Também é a sequência da vida do cristão. A gente mantém comunhão com Deus, nós somos ungidos pelo Espírito Santo e depois, quando ele vier, nós receberemos a coroa, como lemos no texto sagrado. Tenho aqui uma característica muito interessante de Davi, que eu quero compartilhar com vocês, ele mesmo falando a respeito dele. Veja a imagem que o próprio Davi tinha dele próprio. Tenho matado leões e ursos. Corajoso, hein? Matar um leão, matar um urso. Mas olha o que ele diz: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Então, na verdade, olha o conceito que Davi tinha. Eu matei leões e ursos, mas na verdade, não fui eu que matei. Foi o Senhor que me livrou. O mérito não é meu, o mérito é de Deus. E é isso que ele coloca aqui nessas palavras, 1 Samuel 17:36. No primeiro momento, se a gente tirasse essa segunda parte do texto, parecia até uma coisa meio altiva, né? Ele se exaltando, tenho matado leões e ursos. Não, ele fala isso, mas logo em seguida ele disse: o Senhor Deus me salvou. Ele me salvou do quê? Dos leões e dos ursos. Ele sempre tinha essa conexão com Deus, ele tinha essa dependência. Como é difícil eu e você sermos dependentes do outro. A minha esposa, essa semana, ela ficou com a coluna um pouco travada, né? Agora melhorou, graças a Deus. Mas ela estava meio tristinha, a gente estava conversando e eu estava falando para ela, né? Como que a gente tem dificuldade em relação a depender dos outros naquelas coisas que a gente tem facilidade de ir ao banheiro, de escovar um dente, de pegar o seu próprio prato de comida, colocar um sapato. Quando a gente chega no ponto da vida que a gente precisa de alguém para fazer tudo isso por nós, a gente fica até meio deprimido. A gente precisa aprender a depender, porque um momento da vida a gente vai depender dos outros, depender do neto, do filho, do esposo, do cônjuge, né? E também aqui, a maior lição é que a gente precisa aprender a depender de Deus. E Davi sabia fazer isso, ele era dependente de Deus. E essa história de leão me fez lembrar esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Quem é o leão na Bíblia? Engraçado que a figura do leão na Bíblia, ora representa Cristo, o leão da tribo de Judá, mas também em Pedro considera o leão aqui como o próprio diabo. O diabo anda por aí como um leão que fica rugindo, procurando alguém para devorar. E a gente também precisa desta defesa que Davi coloca aqui no texto. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos. O Senhor Deus vai te livrar do leão, chamado Satanás, diabo, que está ao seu redor. Por isso que tem um salmo muito bonito, eu não vou lembrar o número aqui, mas ele é muito conhecido. Você pode até escrever aí no chat para as pessoas, se você achar aí. Mas aquele salmo que diz, né, que se os anjos do Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então a gente precisa realmente dos anjos guardando a tua casa, a minha casa e a sua vida. Samuel ungiu a Davi e o Espírito do Senhor dominou Davi daquele dia em diante, ficou com ele. Olha que texto, a unção de Davi. Quando a gente tem essa comunhão, né, que Davi tinha, nós vamos ter o Espírito Santo dominando a nossa vida. E quando a gente não faz a vontade de Deus? É o oposto disso. Olha que coisa triste, irmão. Compare esses dois versos. O 1 Samuel diz que o profeta Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor o dominou, e daquele dia em diante o Espírito ficou com ele. E quando fala de Davi, que Davi fez coisas que não agradou, Saul, quando fala de Saul, porque Saul fez coisas que não agradou a Deus, olha o que acontece quando você perde a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau começou a atormentá-lo. Exatamente o oposto de Davi, né? Ele foi ungido pelo profeta e a partir dali o Espírito Santo sempre estava com ele. E o Saul também um dia foi ungido, mas o Espírito Santo se retirou dele. Sabe, irmãos,
Um fato aqui da história, que eu vou passar bem rapidinho aqui, é que me impressiona uma lição para a gente aprender na história de Davi. Quando ele foi enfrentar Saul, foi enfrentar o Golias, o Saul emprestou para ele a sua armadura. E eu fiquei pensando nisso, porque o texto diz assim, vamos ler só. Embora Saul tivesse dado a Davi permissão para aceitar o desafio de Golias, o rei tinha pouca esperança que Davi fosse bem-sucedido em sua ousada empresa. Foi dada então ordem para vestir o jovem na própria armadura do rei. Davi disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, não estava acostumado a usar essas coisas. Então Davi tirou tudo dele. O primeiro pensamento na mente dos espectadores ansiosos foi que Davi se resolvera a não arriscar sua vida enfrentando um antagonista, um encontro tão desigual. Mas isso estava longe do pensamento do bravo moço. Voltando a Saul, pediu permissão para tirar a armadura. Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Isso está em Patriarcas e Profetas. Sabe, irmãos, isso aqui me faz lembrar o seguinte: a armadura de Saul era muito maior. A Bíblia diz que Saul era alto e que Davi era baixo. Não cabia nele. Às vezes eu fico pensando que a gente quer lutar com a armadura dos outros, né? E eu li no sábado, no sermão que eu preguei, um texto de Ellen White que diz que cada um tem que lutar a sua luta contra o próprio eu. Ninguém vai poder lutar contra o próprio eu do outro. E tem algumas batalhas que são nossas. Ninguém vai poder lutar no seu lugar. E uma delas eu sempre digo, irmãos, Deus é muito bom, Jesus Cristo é maravilhoso, é o nosso Salvador. Mas tem coisas que com todo o poder do universo nas mãos que ele tem, ele não pode e não vai fazer. Quer dizer, ele pode, ele não vai fazer. E uma delas é a parte na salvação que cabe a mim e a você. Por exemplo, Deus não vai na sua casa e ler a Bíblia no seu lugar, estudar a lição no seu lugar, orar no seu lugar, ou ir na igreja no seu lugar, que é a casa dele. Essa parte na salvação é nossa, por isso que tem o texto que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quem deve buscar? Nós. O buscar é ir atrás de Deus, é orar, é estudar, é compartilhar o amor dele com os outros. Então, nesta experiência de Davi com a armadura, me veio esta aplicação. Algumas lutas são só nossas. E aí nós temos que pedir a Deus para nos ajudar. Uma das últimas coisas que eu quero compartilhar da lição que Davi nos traz, entre muitas outras, é que a batalha de Davi com Golias era muito desigual. Eu fiquei curioso, esse negócio de gente alta, grande, jogador de basquete, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre pessoas altas. Só para a gente matar a curiosidade aqui, ó, esse Jinping é um cidadão chinês que tem 20 anos de idade e que mede 73 centímetros. Você imagina aí, então, o Davi e o Golias, né? Do lado dele tem a foto desse Sultan Kösen, o homem mais alto do mundo. Ele mede 2,47 m, tem 26 anos e é turco. Aí, só para você pensar no Davi e Golias, num combate tão desigual, né? E existe uma outra estatística, para vocês terem ideia, os homens mais altos do mundo aqui, ó, alguns deles já faleceram, mas o primeiro aqui começa com 2,36 m, o segundo lugar 2,45 m, o outro 2,47 m, e o que era mais alto que viveu tinha 2,60 m. É muito alto, gente. Agora, qual era a altura de Davi? Com que arma ou de Golias, desculpe. Qual era a arma que Golias foi ali equipado? Só para vocês terem uma ideia da desigualdade, eu coloquei aqui, ó. Golias tinha quase 3 metros de altura. A Bíblia diz ali em 1 Samuel 17,4 que ele tinha 6 côvados e meio. Transformado na nossa medida que a gente usa, isso dá 2,90 metros. O mais alto do mundo tinha 2,60 m. Golias era um gigante de 2,90 m. A Bíblia não diz exatamente o tamanho de Davi, mas ele era pequeno, né? E aqui diz outras coisas com relação à armadura, como era desigual aquela batalha. 1 Samuel 17, 5 e 7 diz que ele usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. 60 quilos.
a espada, a lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Esse era um cara grande e forte. Mas a Bíblia relata que quando Davi foi enfrentar Golias, ele usou esse texto tão conhecido, lindo e poderoso. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Então veja, Davi não olhava o Golias como um oponente dele, mas o que ele estava incomodado é que esse gigante estava insultando o Deus dele, a verdade da palavra de Deus que ele conhecia. Então ele falou assim: não sou eu que vou te enfrentar, serei somente um instrumento na mão desse Deus que você está insultando. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Sabe, em Coríntios está escrito algo que a gente vai terminar com este pensamento. Era uma luta muito desigual. Davi e Golias, um homem de 2,90 m, com uma armadura de 60 quilos e uma lança que a ponta era, só a ponta daquela lança tinha 7 quilos, um gigante. Davi foi o nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o teu Golias? Qual é a tua luta? É uma doença? É um desemprego? É um casamento que está quase acabando? Sabe, queridos, nós devemos confiar em Deus como Davi. A fé que aquele garoto tinha dá um show na gente, né? Porque ele realmente acreditava no Deus que ele servia. Essa é uma lição para mim e para você. Nós temos lutas também, nós temos leões para derrubar, nós temos ursos, nós temos a questão do Golias, coisas tremendas. Vamos confiar no Senhor. E aqui o último texto de Paulo em Coríntios me fala muito forte. Pois está escrito, 1 Coríntios 1, versos 19 e 20. Destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aquilo que parece muito sábio aos olhos dos homens, não é nada para Deus, é loucura. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas, na verdade, a sabedoria de Deus aos olhos dos mundanos, eles falam que a gente é tudo louco. Guardar o sábado, casar virgem, não tomar cerveja, devolver o dízimo, ir à igreja, amar o inimigo, isso é coisa de maluco. E é mesmo. Aos olhos do mundo, o que é espiritual não é discernido espiritualmente, diz a palavra de Deus. Deus nos chama para a loucura da cruz, como diz o Evangelho. Que o Senhor dê a mim e a você capacidade como deu a Davi. Vamos nos inspirar nesse personagem. Vamos ler um pouco mais da história dele e pedir ao Senhor que nos ajude a ser como o gigante Davi. Pequeno na estatura, mas forte, corajoso, com uma moral imprescindível. Um homem segundo o coração do Senhor. Você gostaria de ser assim? Eu gostaria. Então vamos pedir ao Senhor este poder. Vamos escutar agora a nossa poesia que o pastor Bechara sempre nos traz. Depois nós vamos orar, fazer a oração final. E aí eu deixo com vocês a mensagem do hino maravilhoso, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor. E aí a gente se encontra no sábado. Mas primeiro, pastor Bechara, oração e depois o hino. Se a depressão está rondando você, se está cansado, tenso, agressivo, se os seus sonhos estão cada vez mais longe e se sente sozinho,
confuso e desanimado, se perdeu o sentido da vida, deixou tudo rolar e agora não se importa com mais nada, se acha que Deus abandonou você e acredita que as suas orações não sobem além do teto, venha para os braços do Pai. Não é porque você afundou que Ele vai deixá-lo. Ao contrário, Ele está muito mais perto agora. Como o Pai amoroso se compadece do seu filho, Ele está com você. Como a carinhosa mãe que está mais próxima do filhinho enfermo, Ele está aí, pertinho, para tratar de você. Então, filho, não sofra sozinho. Jogue os seus temores para cima daquele que disse: venha a mim todo cansado e oprimido, e eu aliviarei. Todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha então para os braços do Pai, porque nada poderá separar você do grande amor de Deus. Vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço, primeiro pela tua misericórdia, tua paciência conosco. Tu és realmente um Deus longânimo, que não nos abandona apesar dos nossos erros e pecados. Isso que quer dizer graça. O Senhor conhece o nosso coração, que embora em alguns momentos da jornada cristã a gente tropece e caia, o Senhor está ali com a mão estendida, o Espírito Santo vem à nossa mente, ao nosso ouvido, nos ajudando a arrepender do pecado e mostrar Jesus Cristo, o nosso intercessor, lá no céu agora, nesse instante, junto ao trono de Deus, dizendo: Pai, o meu sangue, perdoa esse pecador. Senhor, ao estudar a história de Davi nesta noite, nós queremos nos inspirar nesse pequeno grande homem, que teve quedas também, pecados terríveis, mas a tua palavra diz que ele se arrependeu, e nós também podemos nos arrepender dos nossos erros, tal qual Davi. Ele tinha um amor grandioso por ti, e nós queremos amá-lo desta mesma forma, Senhor. Então, Pai, como Davi, que o Senhor nos ajude a vencer os nossos ursos, leões e principalmente os grandes Golias da vida. Nós te pedimos esta bênção. Em nome de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.